Leitura do livro Panorama da História Cristã, de Hernandes Dias Lopes. Capítulo 3. Perseguições no Império Romano. Nero chegou ao poder em outubro do ano 54. Insano, pervertido e mau, era filho de Agripina, mulher promíscua e perversa. Na noite de 17 de julho de 64, um catastrófico incêndio estourou em Roma. O fogo durou 6 dias e 7 noites. 10 dos 14 bairros da cidade foram destruídos pelas chamas vorazes. Segundo alguns historiadores, o incêndio foi provocado pelo próprio Nero, que assistiu a ele do topo da torre de Mecenas, no cume do Palatino, vestido como ator de teatro, tocando sua lira e cantando versos acerca da destruição de Troia. Pelo fato de 4 bairros onde havia grande concentração de judeus e cristãos não terem sido atingidos pelo incêndio, Nero encontrou uma boa razão para culpar os cristãos pela tragédia. Daí em diante eclodiu uma sangrenta perseguição contra os cristãos. Foi no governo de Nero que o apóstolo Paulo foi preso e degolado. Também foi no seu governo que Pedro foi crucificado conforme a profecia de Jesus, como está escrito em João capítulo 21, versículo 18 e 19. Muitas foram as atrocidades e os crimes bárbaros que se praticaram contra os cristãos nessa época. Cristãos sem conta foram amarrados em postes e incendiados vivos para iluminar as praças e os jardins de Roma à noite. Outros, segundo o historiador Tácito, foram lançados nas arenas, enrolados em peles de animais, para que cães famintos os matassem a dentadas. Outros ainda foram lançados no picadeiro para que touros enfurecidos os pisoteassem e os esmagassem. A loucura de Nero só não foi mais longe porque no ano 68 boa parte do império se rebelou contra ele e o Senado romano o depôs. Desesperado, sem ter para onde ir, Nero suicidou-se. No ano 66, explodiu uma rebelião dos judeus em Cesareia Marítima. Uma sinagoga judaica fora profanada e os zelotes que nunca foram favoráveis ao governo de Roma em Israel rebelaram-se. Roma manda para lá o general Tito a fim de estancar a rebelião. A rebelião tornou-se mais e mais agitada. No ano 70, Tito cercou Jerusalém, derrubou os seus muros, destruiu o templo, passou a fio de espada milhares de judeus e promoveu a maior dispersão de judeus de todos os tempos, cumprindo a profecia de Jesus Cristo proferida no Monte das Oliveiras, como está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2. Foi um massacre sangrento. Cerca de 40 anos antes, judeus enlouquecidos haviam pedido às barras do tribunal de Pilatos que o sangue de Cristo caísse sobre eles e seus filhos. Sob o exército de Tito, judeus e cristãos foram esmagados sem piedade. Faltou madeira para crucificar tanta gente. Correu na cidade um rio de sangue. Milhares morreram de fome, outros foram devorados à espada. Os judeus foram expatriados por toda a face da terra, vendidos como mercadoria sem valor. Essa dispersão durou 1878 anos, ou seja, desde o ano 70 até o ano 1948, quando Israel voltou à sua terra e tornou a ser nação livre. Ainda no ano 70, o imperador Vespasiano inaugurou o Coliseu em Roma, e na festa de inauguração, que durou 100 dias, mais de 10.000 cristãos foram mortos pelas espadas dos gladiadores e pelos leões esfaimados da Líbia, servindo de espetáculo a uma multidão sangue sedenta. No ano 81, Domiciano começa a reinar. Foi chamado de Segundo Nero, por causa da fúria com que perseguiu os cristãos. Esse foi o primeiro imperador a arrogar a si o título Senhor e Deus. No final de seu reinado, desatou-se novamente uma esmagadora perseguição à igreja. Até mesmo seu parente Flávio Clemente e sua esposa Flávia Domitila foram executados por ordem do imperador pelo fato de serem cristãos. Foi no tempo de Domiciano que a perseguição se espalhou, atingindo também a Ásia Menor, e o apóstolo João foi deportado de Éfeso para a ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse. Por volta do ano 155, houve o martírio de Policarpo. Os cristãos que recusavam servir aos deuses do panteão romano
eram castigados severamente. Policarpo foi apanhado e aplicaram-lhe os mais dolorosos castigos. Ele, firme e resoluto, suportou todo o sofrimento. O juiz instou com ele para que jurasse pelo imperador e maldissesse a Cristo para ficar livre, mas Policarpo, com bravura, respondeu: Vivi 86 anos servindo a Cristo, e nenhum mal ele me fez. Como poderia eu maldizer ao meu rei que me salvou? Quando finalmente o juiz o ameaçou, primeiro com feras e depois a ser queimado vivo, Policarpo respondeu que o fogo que o juiz podia acender duraria somente um momento, mas o fogo do castigo eterno jamais se apagaria. Atado já em meio à fogueira, antes que as chamas o devorassem, ergueu placidamente os olhos aos céus e agradeceu o privilégio de morrer como mártir. No ano 161, Marco Aurélio assumiu o trono, governando até 180. No seu reinado, houve dura perseguição aos cristãos, por causa da tenacidade com que recusaram dobrar-se aos deuses pagãos. Um dos martírios que mais impacto causou em Roma foi o da viúva Felicidade e seus 7 filhos. Ela e sua família foram denunciadas a Públio, prefeito da cidade, que com ameaças procurou induzi-la a renegar Cristo. Ela corajosamente declarou que o prefeito estava perdendo seu tempo. Mesmo sob assombrosas ameaças, ela lhe disse: Viva, eu te vencerei. Se me matares, em minha própria morte vencer-te-ei ainda mais. O prefeito passou a intimidar seus filhos, mas ela os exortou a enfrentar com galhardia a própria morte. Permaneceu como heroína ao lado deles e viu como o filho mais velho foi barbaramente espancado até morrer. Os 2 seguintes foram golpeados com clavas até morrerem. O 4º filho foi julgado num grande despenhadeiro. Os outros 3 foram decapitados. Então Felicidade, no meio de seus mortos, glorificou a Deus por ter lhe dado 7 filhos dignos de sofrer por Cristo. Por fim, depois de prolongada e cruel tortura, ela também foi decapitada. Nesse tempo, também foi martirizado Justino, um dos maiores pensadores cristãos de todos os tempos. Milhares de cristãos foram presos, asfixiados e assassinados com requintes de crueldade. Um dos exemplos mais patéticos foi o de Blandina. Essa frágil mulher demonstrou descomunal firmeza ante o suplício. Sua resistência foi um verdadeiro milagre. Os verdugos que a torturavam precisaram revezar-se. As feras recusaram a olhar para ela. Encerraram-na no cárcere novamente, com o corpo dilacerado. Enfim, levaram-na para ser torturada publicamente, de diversas maneiras. Açoitaram-na, fizeram-na ser mordida por feras e, em seguida, obrigaram-na a assentar-se sobre um ferro em brasas. Como ela ainda permanecia firme em sua fé, amarraram-na em uma rede para que um touro enfurecido a chifrasse. De sua boca ainda saíam louvores ao nome de Jesus. Então, as autoridades ordenaram que ela fosse decapitada. Nos albores do 3º século, o imperador Septímio Severo, com o propósito de consolidar o poder de Roma, propôs deter o avanço do judaísmo e do cristianismo. Consequentemente, proibiu sob pena de morte qualquer conversão ao judaísmo e ao cristianismo. Todo cristão que se negasse a sacrificar aos deuses sofreria condenação sumária e inapelável. O edito proclamado no ano 202 marcou o início de um novo fato na história das perseguições. Foi nessa época que Ireneu foi martirizado e milhares de cristãos selaram sua fé com o próprio sangue. Foi também nesse tempo que Perpétua, mulher jovem e de boa posição social, amamentando seu filhinho, sofreu com rara bravura o martírio. Seu pai tentou convencê-la a abandonar Cristo e poupar sua vida. Ela recusou terminantemente. Quando os carcereiros a viram queixar-se das dores de parto, pois dera luz na prisão, perguntaram como teria coragem de enfrentar as feras. Ela respondeu: Agora os meus sofrimentos são só meus. Quando tiver de enfrentar as feras, Jesus sofrerá por mim, posto que estarei sofrendo por ele. Após ter a carne rasgada pelos chifres de uma vaca furiosa, disse: Este não é um momento de luto, mas de glória. Seu algoz tremia de medo ao decapitá-la.
No ano 249, Décio cingiu-se com a púrpura imperial, disposto a restaurar a velha glória de Roma. A economia do império estava em crise e as tradições em baixa. O povo havia abandonado o culto de seus deuses. O imperador acreditava que se todos os súditos do império voltassem a adorar os deuses, estes voltariam a favorecer o império. Este foi o cerne da política de Décio. Tudo o que se opunha a esse plano imperial era traição e falta de patriotismo. Ele não queria mártires, queria patriotas subservientes, queria apóstatas. Por mandato imperial, todos tinham de se curvar diante dos deuses de Roma e incensar o imperador como uma divindade. Alguns cristãos fraquejaram diante da pressão, outros resistiram por algum tempo e depois também sucumbiram. Muitos, porém, suportaram com desassombro torturas cruéis e morreram como mártires. Nesse tempo, a perseguição tornou-se sistemática e universal. A avalanche só não foi mais devastadora porque o governo de Décio durou apenas 3 anos. Entretanto, no fim do terceiro século, que desabou sobre a igreja a maior e mais perversa perseguição sob o governo de Diocleciano. Este, em 303, lançou um edito ordenando a queima de todos os edifícios e livros cristãos. Os cristãos foram privados de sua dignidade e de seus direitos civis. Ele ainda ordenou que todos os líderes cristãos fossem encarcerados. Presos os líderes, todos os cristãos deveriam, sob pena de morte, sacrificar aos ídolos de Roma. Assim, por causa de sua fé, os cristãos sofreram torturas e suplícios horrendos. Essa brutal e sangrenta perseguição só teve fim com a promulgação por Galério do Edito de Tolerância, no dia 30 de abril de 311. Logo foram abertos os cárceres e as pedreiras, e deles brotou uma torrente humana, de pessoas aleijadas, arrebentadas e tortas, mas exultantes e com a face brilhando de fulgor pela glória de Deus. Em 313, Constantino proclamou o Edito de Milão, fazendo cessar perseguição aos cristãos e devolvendo-lhes igrejas, cemitérios e outras propriedades que haviam sido confiscadas. Assim terminou o período de tirania e truculência. Contudo, mesmo sob a chibata e a espada, a igreja cresceu, como disse Tertuliano, o sangue dos mártires tornou-se a seiva para a sementeira do evangelho. A perseguição, longe de fazer a igreja recuar, tornou-a mais ousada. Longe de destruí-la, fez com que se multiplicasse. Perguntaram, certa feita, ao reverendo Francisco Leonardo, ex-reitor do Seminário Presbiteriano do Norte em Recife, Pernambuco: Reverendo, se a igreja fosse mais perseguida, seria mais fiel? Ele respondeu: Não, se ela fosse mais fiel, seria mais perseguida. Isso deve fazer-nos refletir.